e hoje vamos gravar Boneco de Neve, numa paisagem. E o versículo que eu escolhi está no Salmo de número 40, o versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar colocando uma fita crepe aqui do ladinho, porque eu quero proteger essa beiradinha. Eu não quero pintar inteiro pro lado. Então, eu vou colocar só aqui, ó. E eu não quero ficar me preocupando em deixar aqui certinho. Aqui e do outro lado também vou colocar. E agora, eu já tenho um acabamento aqui. Eu não quero sujar, não quero que a tinta invada. Então, eu tô usando aqui um pincel número 20. E eu vou passar, assim, mais ou menos 1,5 centímetros de clareador aqui na beiradinha. O clareador é incolor, então você pode passar em cima do acabamento aqui e depois você pode pintar em cima. Não tem problema, porque não vai deixar a cor diferente, porque ele já vai estar seco, na verdade. E eu quero, como é uma paisagem, eu gosto de pintar inteiro em cima do fundo molhado. E isso daqui vai me proteger a base aqui da costura e não vai passar o molhado pro lado de baixo. Bom, feito isso, tenha certeza de que o clareador pegou e penetrou bem na cerda do tecido. Agora, eu vou usar o borrifador. A paisagem é grande. Se você preencher tudo de tinta do jeito que vem no pote, vai ficar muito duro esse pano. Então, o que eu faço? Eu vou borrifar um pouquinho de água e com isso nós vamos fazer todo o fundo. Ó, borrifei, é para umedecer o pano. Ficou bem úmido, mas não tá encharcado. E aqui para baixo eu não jogo água. Aqui, ó, tá úmido, mas eu não enchi de água aqui embaixo não, para não correr o risco. E nós vamos começar fazendo lá em cima o céu. Eu vou usar o azul bebê. Eu vou usar um pratinho, porque eu gosto de colocar a tinta aqui, ó, no pratinho. Uma tampinha coloquei aqui inteira. E vou usar esse mesmo pincel grandão. Agora, veja, eu vou usar esse azul bebê para fazer essa parte aqui do céu primeiro. Aqui nós temos o pinheiro. Se você quiser preservar o risco, quando você passa o pincel assim, às vezes ele se apaga. Então, você faça isso aqui, ó, com um lápis 6B, você reforça onde está o risco, que assim você não vai perder. E quando estiver passando o pincel, não esfrega muito em cima ali do risco, não. Deixa assim, ó, levezinho. Quando chegar aqui, ó, na altura do chapéu da cartola, você já começa esfumando. Quando terminar ali em cima, ó, ficou bem suave, não ficou aquela marca. Já vou colocar pro lado de cá também. Ó, aqui já tô esfumando, porque eu não quero que essa tinta, esse céu, esse fundo, cresça acima do
pico aqui da casa e do pinheiro. Então, aqui, ó, esfumadinho, sumindo. Aqui para baixo você já pode deixar esfumado também, mas assim, ó, mais aleatório. Se ficar manchadinho, não tem problema. Olha como é legal a fita crepe aqui, ó. Eu posso trabalhar assim com o pincel sem ficar me preocupando. E agora vou fazer pro lado de cá também. Aí, já fiz toda aquela parte de cima com azul bebê. Agora, nós vamos trabalhar por partes. Nessa parte, eu já vou colocar um pouquinho do cinza lunar. Olha, tiro o excesso e eu vou começar bem embaixo novamente. O cinza lunar, ele é um pouquinho mais forte do que o azul. E eu vou fazer assim, ó, manchas como se fossem pinheiros lá atrás, lá longe. Mas eu não vou desenhar o pinheiro, só vou fazer o faz de conta. Olha aqui, ó, cantinho eu deixo mais escurinho, a base também eu deixo mais escurinha. E agora, olha aqui o pinheiro. Ó, fiz assim. Agora a parte de baixo eu deixo um pouquinho mais gorda. A água que tem aqui vai fazer isso daqui ainda virar tipo um fantasma, tá? Vai ficar bem, uma mancha bem longe. Um pouquinho aqui no cantinho. E pro lado de cá também eu vou fazer. Só que eu vou fazer pinheirinhos menores para terminar na mesma linha, mas não assim, todos do mesmo tamanho. Ó, aqui eu vou deixar uma mancha maior, porque aqui a gente tem um pinheiro que nós vamos pintar, que nós vamos fazer detalhes. Aqui, ó, atrás da cartola eu vou deixar uma manchinha maior. E aqui uma manchinha menor. E é mancha, tá? Não preencha tudo, porque senão vai ficar chapadão. E assim, quando você deixa a mancha, ele fica irregular e fica assim aquele... É um fantasma de um pinheiro mesmo, você identifica, só que você não vê detalhes, tá? Não encha todos os espaços. Aqui eu acho que já deu. Eu vou lavar o meu pincel. E nós vamos continuar aqui no próximo espaço. Aqui a gente tem um espaço de neve. Eu vou continuar com o azul bebê. Aqui, ó, temos uma linha. E eu vou esfumar o azul bebê para cima. Até ali. E aqui no canto também até ali. Você viu que eu tô preenchendo o espaço, mas com pouquíssima tinta. Agora, imediatamente, eu já vou pegar aquele pouquinho de cinza lunar e vou fazer uma sombra aqui, ó. Essa sombra, ela vai pra cima. Aqui também, vou colocar aqui, ó. E não chego lá em cima, porque ali vai ficar clarinho. É só para destacar aqui o risco. Agora, nós vamos fazer aqui embaixo. Mais uma pincelada de azul bebê. Aqui, tá vendo? A gente tem aqui temos um espaço com neve, mas tem um barranco aqui. Então, vou trabalhar agora, ali agora não. Vou trabalhar essa área. E olha, aqui temos uma linha, tá? Eu vou passar um pouquinho mais forte. E aqui uma outra linha. Eu vou passar por cima. Olha, meu pincel tava sujo de cinza lunar. Tem problema não. Eu vou passar por cima dessa linha, vou fazer
toda essa área aqui esfumadinha com o azul bebê. É só porque a neve, ela é branca. Mas se você não tiver uma cor, você não consegue fazer o branco ficar bom, ficar bonito, parecendo neve. Você tem que ter uma nuance de outro tom para o branco poder aparecer. Olha, você viu que aqui, ó, em cima do clareador, o clareador tá bem molhado, então o azulzinho que é clarinho, ele nem pega direito. Mais um pouquinho e eu vou chegar bem na borda aqui do acabamento com o azul bem direitinho. Tomando cuidado porque eu não quero sujar a costura. Isso. Já vou pegar o cinza de novo, pouquinho. Agora preste atenção. Você tem aqui essa linha e esta linha. Eu vou colocar aqui, ó, em cima da linha o cinza. Eu vou esfumar um pouquinho para baixo. Aqui, esfumando para dentro. E aqui, em cima da linha, porque essa é a sombra que vai cobrir o risco, que sumiu. Esfumando para baixo. Já desse lado, temos uma linha, eu vou fazer assim e vou esfumar para cima. E aqui, bem na base, em cima daquele clareador que eu coloquei, eu vou fazer um pouquinho de sombra também com o cinza lunar. Mas é bem pouca, a diferença vai ficar bem pouca. Aí, só limpei meu pincel ali. Eu vou pôr mais um pouquinho de cinza aqui, nesse pedacinho, atrás do boneco. E aqui também. Deixar mais escuro. Isso é para realçar o branco dele depois. Ficou um pedacinho aqui. Passei só o pincel sujinho. Tá, agora lavamos o pincel. Não, vamos trocar de pincel. Porque eu não quero deixar esverdeado a parte do barrão. Peguei aqui um outro pincel, número 10. Eu vou usar primeiro o amarelo ocre. Ou ocre ouro. Tira o excesso e você vai fazer aqui, ó, dentro do barranco. Barranco é onde eu fiz esses risquinhos assim, ó, que tudo é barranco. Então, você vai fazer um esfumadinho com o ocre. Você tá trabalhando em cima do úmido, depois isso daqui ainda vai ter um acabamento, então não precisa ficar preenchendo, tá? Ó, eu só limpo o pincel ali, coloco aqui no tecido úmido e dou uma esfumada. Aqui também a gente tem um pedacinho. Agora, eu vou passar um pouquinho do jatobá. Eu vou colocar assim, ó, fazendo uma sombra na parte de cima e na parte de baixo. Pode até puxar em cima dos risquinhos. Aqui nem tô vendo direito. É uma sombra, olha como vai ficar diferente a tonalidade. Onde estiver enxergando o risquinho, você coloca um pouquinho, uma linha do jatobá. E assim, ó, de preferência nos cantinhos que fique mais escuro. Não é para cobrir totalmente o ocre, mas ele vai ficar bem de fundo mesmo.
E eu vou fazer isso em toda parte que a gente colocou o ocre. Agora, eu lavo o pincel bem lavadinho e vou colocar. Meu tecido ainda tá úmido. Eu vou colocar o azul bebê nessa área aqui que também é neve. E vou colocar por toda a parte, vou preencher o espaço. Cuidado, porque tá vendo aqui, ó, o meu ocre ele tá crescendo. Mas eu vou colocar o azul por cima bem de leve para não esverdear. Ele precisa de uma sombra para a gente poder colocar, que aqui é a neve que está por cima. Se não tiver essa sombra, o branco vai ficar liso, preenchido, sem textura. Olha, conseguindo preencher sem cobrir o risco, tá vendo? Eu vou preencher toda essa área de neve que a gente ainda não preencheu. Vou lavar o meu pincel de novo, bem lavadinho, e acho que vou colocar aqui, ó, nessa parte que é um caminho, vou fazer assim uma sujeirinha com o jatobá. Não tô colocando basicamente em cima do cinza. Aqui, ó, bem no meio, é só uma nuance mesmo. Aqui é um caminho. Lavei meu pincel de novo. E ainda nessa preparação de fundo, eu vou usar agora o cinza lunar. Vou pegar uma boa pincelada. E eu vou usar uma isca de verde pinheiro. Olha, o verde pinheiro, eu dei tipo 2 pinceladas de cinza lunar e uma de verde pinheiro. E com essa cor, eu vou fazer o fundo do pinheiro. Ó, ainda, meu tecido ainda tá úmido, então ele não vai, se eu fizer uma linha, daqui a pouco ele vai crescer um pouquinho para fora. Então eu não tô me preocupando muito em fazer linha. Eu tô seguindo mais ou menos a forma, mas não tô preocupando com o acabamento. Não precisa deixar assim muito grosso de tinta, tá? Vai sujando assim, porque a gente vai trabalhar ainda por cima dele. Com a neve, né? Ó, sujando mal, mas já tá aparecendo a forma do pinheiro. Isso eu vou fazer nos outros 2 pinheiros também. Aqui a gente tem o bracinho dele aqui também, que tá atrás do pinheiro. Mas depois, não se preocupe que a gente vai achar o bracinho, tá? Podemos olhar no risco também, qualquer dúvida. Lavando o pincel bem lavadinho. Voltando com o cinza lunar. Aqui, agora já tá um pouquinho mais seco. Então, eu vou trabalhar essas linhas aqui, ó, por exemplo, com um pouquinho do cinza lunar, deixando esfumado para trás, ó. Vou fazer isso aqui, que a gente quer fazer um barranquinho aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui também. Esse daqui, eu já vou trabalhar a sombra pro lado de cá. Vou fazer uma sujeirinha assim aqui. Você viu que é pouquinha tinta. E atrás do risco. Você pode passar bem em cima do risco e daí dar uma esfumadinha. Aqui embaixo ficou um espaço grande, então eu vou fazer assim, ó.
Vou limpar o meu pincel. Opa, que saiu muito. Vou pôr um pouquinho do azul bebê em cima para dar uma desmaiada. E aqui atrás do boneco também tem uma linha. E assim, ó, põe a tinta em cima do risco e dá uma esfumada para trás. Esse cantinho também vai ficar mais escurinho. Aqui a gente ainda tem um pedacinho de risco, vou pôr um pouquinho também. Agora o trabalho já está seco. Nós vamos fazer a casinha. Com o pincel número 6, eu vou preencher a parede da casa com o ocre. Você viu que aqui tem uma linha? Eu vou fazer assim, ó, não vou deixar uma linha reta. Eu vou deixar assim, meio tortinho. Aqui desse lado também. No teu risco, aqui eu coloquei uma linha reta, mas no teu risco eu vou deixar assim já o espaço crespinho. Aqui também, ó, a parte de baixo. Aqui eu vou preencher. A parte de cima já foi. Agora eu vou preencher aqui a parte de baixo. Nessa parte aqui, ó, também eu vou deixar crespinho. Você viu que sobra um buraquinho ali de mais ou menos meio centímetro. E com a tinta ainda úmida, eu vou usar o sépia e um pincelzinho número 2, bem aparadinho, para fazer as sombras. Primeiro aqui, nesse cantinho, vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho também e nesse cantinho também. Vou crescendo assim, ó, só com o pincel sujinho. Aqui, ó, só com o pincel sujinho. Agora veja como que eu faço. Eu pego só um pouquinho de tinta, ponho a tinta para cima e eu vou fazer tábuas. Eu tô seguindo aqui a trama do tecido. Se você quiser, pode colocar uma régua. Tô passando o pincel em cima de leve, só para tirar aquela coisa assim de muito certinho. Se você fizer com pincel 0, você deve passar um pincelzinho maior por cima depois. Assim. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo agora. O cantinho mais escuro. Aqui, ó, tá embaixo do pinheiro, também vou deixar mais escurinho. Aqui embaixo. A base, né? Aqui escurinho. Aqui embaixo do pinheiro, ó, escurinho. Mais um pouquinho aqui no cantinho. Venho puxando. Aqui o pinheiro também tá por cima da casa, mas é menorzinho. Só uma pontinha de galho, então eu vou pôr o escuro na beiradinha. E a base. E agora, madeira. E uma pincelada bem gorda. Deita o pincel. E vem fazendo risquinhos. Cuidado para não entortar. É bom, se você não tem segurança, é bom fazer com a régua de referência. Eu vou usar um pouquinho do branco, só uma pinceladinha.
Vou dar uma clareadinha aqui e aqui, entre as madeirinhas, entre o escurinho do sépia. Não vou nem misturar muito esse branco para ele não sumir, porque o ocre tá bem molhado. Aí, é só no meio. Agora eu vou usar o cinza lunar. Olha aqui. Aqui a gente tem um espaço e essa parte aqui é neve. Eu vou fazer isso aqui com o pincel, ó. Agora eu vou esfumar. Tô colocando o pincel bem em cima e trabalhando assim, ó, redondinho. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Aqui embaixo deixo mais fechadinho e do lado de cá a mesma coisa, ó. Você viu que eu tô deixando um espaço. Aqui, inclusive, ficou menorzinho. Não tem problema. Aqui em cima, fechar. E agora que eu coloquei já essa sombra, eu vou colocar a neve, que é o branco. Eu vou preencher essa parte ali que sobrou do lado de fora. Aqui, ó. Que também não é retinho. Lavei pincel. Agora eu volto fazendo esse movimento aqui, ó, entre o branco da neve e o cinza que eu coloquei de sombra. Quero tirar essa divisão aqui, ó, que ficou. Então, eu vou esfregar um pouquinho. Do lado de cá, a mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, cinza e branco. Bem no meio, você coloca o pincel e vem tirando aquela linha. Ainda ficou meio escurinho, né? Então, agora você vai pegar o branco puro e vai dar umas pinceladinhas assim, ó, de fora para dentro. Você viu que ele já faz um volume. E o contorninho vai ficar aqui, ó. Olha como ele faz volume. Assim, vai dando umas pinceladinhas aleatórias. Não coloque muito, porque senão vai cobrir tudo. E não é para cobrir tudo. Pronto. Para o próximo passo, eu vou usar o verde pinheiro. E agora, com esse mesmo pincelzinho, eu vou fazendo um movimento assim, redondinho, com o verde pinheiro, nesse buraquinho que sobrou. Porque não é para ficar linha reta, não, é assim, redondinho. Dos dois lados. E aqui nesse espaço também. Fechamos o verdinho. Enquanto seca, eu vou usar o melão para fazer aqui, ó, a luz dessa janela e das outras janelas aqui embaixo. Tô preenchendo. Aqui também, ó, a gente tem um pedacinho que é uma vidraça. Como lá dentro tá acesa a luz, então a gente vê o amarelo. Lavei meu pincel. Eu vou usar agora um nada de vermelho vivo. Eu vou até tirar aqui, ó, no pratinho, para ter certeza de que tá pouquinho. Vou fazer de baixo para cima uma marquinha, ó, uma pinceladinha, duas,
Eu nem cheguei até o final, ó. Primeira, tem que pôr mais um pouquinho. E segunda, que não chega até o final. Aqui na porta também, ó. Primeira pincelada, segunda. Agora, uma pinceladinha com o branco. O branco eu vou colocar aqui, ó, de cima para baixo. É uma manchinha, você viu? Ó. A cor de baixo, ela tá úmida, bem molhada. Então, esse branco, ele vai sumir um pouco e vai ficar bem difuso. Enquanto seca essa parte, nós vamos fazer o lacinho. Vermelho vivo. Pincel 0 e o sépia. 0, um pouquinho grossinho, tá? Aqui, ó, em volta da parte do nó. Aí eu puxo uns 2 risquinhos aqui pelo meio. E também. Aí, agora aqui embaixo, eu vou separar aqui, ó, a perninha. Desço com um pouquinho de sombra na parte de dentro. A outra perninha também. Separando a laçada. Aqui já separei. Agora, eu vou fazer assim. Um meio contorno. Só em algum detalhe. Perninha. Vou pôr aqui. E vou pôr aqui. Lavo o pincel. Eu não gosto muito, mas eu vou fazer um toque aqui com o branco. Ali no meio, uma pinceladinha curva. Aqui, ó, na pontinha, um pouco do brilho. Na pontinha do lado de cá também, uma pinceladinha, deve se dar uma esfumada. Eu gosto mais de trabalhar outros tons com o vermelho, mas aqui eu vou colocar o branco. Saindo dali de dentro. Do lado de cá também, ó, saio dali. E venho esfumando. Agora, aqui, bem no gordinho. E agora, aqui em cima, puxando para baixo. Ali em cima, bem no gordinho ali, puxando em direção ao nozinho. Vou dar uma esfumadinha. E pronto. Eu vou usar de novo o pincelzinho número 2 e o sépia para fazer aqui, ó. Vou preencher essa parte de baixo da porta, a parte de cima. E com esse mesmo pincel ainda, bem de pezinho, eu vou fazer aqui, ó, a parte de fora, aquela linha. Aqui ainda tá meio úmido o ocre, não pegou direito, mas dá pra fazer, ó. Aqui ficou mais grosso. Tem que apertar mais o pincel ali. Isso. E aqui na janela também. Eu vou fazer esse contorninho assim um pouquinho mais grosso, por isso eu vou usar o pincel número 2. Aqui em cima que é um pouquinho mais difícil. Aí, bem certinho. Agora eu vou fazer esta e aqui em cima também eu vou fazer um contorno redondinho. Agora com o sépia e o pincel 0 de novo, eu vou fazer as madeiras aqui de dentro das janelas e das portas. Eu vou colocar um pouquinho de branco, assim, ó, em cima da janela.
Não precisa encher o arco inteiro. No meio fica mais gordinho e vai sumindo para os ladinhos assim, ó. É uma neve que se acumulou aqui. Aqui também, ó, na porta. E aqui em cima da janela, eu não vou pôr lá em cima, eu vou pôr aqui, ó, dentro da janela. Põe no meio um pouquinho mais e daí vai subindo para o lado, vai sumindo. Agora eu vou pegar o jatobá. Deixa eu ver se o jatobá vai aparecer. Não, não vai. Então eu vou usar o vermelho. Um pouquinho do vermelho. E vou fazer uma luz em cima desse sépia. Aqui, ó, bem no meio. Vai ficar um pouquinho mais avermelhado, vai aparecer mais. Aqui na janela também. Aqui também. O sépia ficou muito fosco. E aqui na porta. Aí, vai aparecer um pouquinho mais. Agora que nós terminamos essa parte da casinha, o verde ainda está úmido, então vou esperar secar um pouquinho mais. Nós vamos fazer a sombra do barranco, dos barrancos. Com o pincelzinho número 2, o sépia, eu coloco aqui no pratinho, para não correr o risco de colocar tinta demais. E eu vou dar uma reforçada aqui nessas áreas do barranquinho. Não é para passar inteiro outra vez, tá? É só para colocar mesmo agora assim, ó, nos cantinhos. Onde tem um pouquinho mais do jatobá, você põe um pouquinho do sépia. Onde não tem jatobá, você não põe o sépia. Já tá seco. Então, não vai ficar assim aquela pintura muito lisinha, tá? Você tá fazendo uma sombra seca. Você coloca a tinta e quando o pincel estiver bem limpinho, você dá uma esfregadinha do pincel. Só para não ficar na superfície, porque se ficar na superfície, quando começar a lavar várias vezes, vai sair. Olha, é preciso que essa tinta, ela entre no tecido. E aqui não tem nada reto, viu? É tudo crespinho. E depois a gente vai puxar essa neve por cima desse barranco. E você viu que aparece o ocre, aparece o jatobá. As cores aparecem, não é para você preencher, não é para sumir com a cor. Quanto mais cor aparecer na pintura, cor pensada, mais rico vai ficar o trabalho. Mas não é porque você fez um arco-íris que o trabalho vai ficar rico, tá? Aqui, não sei se você percebeu, aqui também, ó, o ocre em cima do molhado, ele fugiu um pouquinho para o lugar onde tem a neve. Mas ali não tem problema, porque a gente pode colocar o branco em cima e ele vai cobrir. Aí, agora eu vou fazer do outro lado, a mesma coisa. Olha, você pode conferir aqui também o que foi feito. Tudo bem esfumadinho. E é isso. Agora, o trabalho totalmente seco, nós vamos fazer os brancos, as neves.
eu vou usar um pincel número 10 e o branco puro. Olha como eu faço. Pego um pouquinho de tinta só de um lado, a princípio, e eu vou colocar bem nas linhas. A gente tem um escuro, todas essas linhas assim, ó, de trás ficam escuras. E o clarinho, o branco puro, ele vai aqui, ó, na frente. E você vai espalhar um pouquinho de tinta. O trabalho tá seco, você não precisa preencher de branco, é só mesmo para realçar o contraste. Olha, você põe a tinta e dá uma limpadinha. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a linha do morrinho. Eu coloco tinta e limpo o meu pincel para baixo. Ó, essa parte aqui, você vai pôr tinta. Aqui é a parte mais, assim, a parte menorzinha do espaço. Então, você vai tomar um pouquinho mais de cuidado para não preencher muito. Primeiro, tô fazendo a parte de cima. Você viu que eu tô fazendo e descendo. A gente tem uma sombra, aí uma luz, uma sombra e uma luz. Isso vai fazer um morrinho. Aqui. A neve tá aqui, ó, na frente da casa. Você coloca e dá uma puxada. Esse branco, ele vai ficar assim manchado. É isso mesmo. Não é para você limpar tudo, não. Esse branco vai parecer a neve, né? Ó, por isso que a gente colocou aquele escuro de fundo. Vai fazendo e puxando. Tá, a gente fez a parte de cima. Agora, eu vou inverter. E para não ter erro, eu vou pegar um pincel menor. Eu tava com um 10, agora eu peguei o número 6. E eu vou trabalhar aqui, ó, do outro lado. Nós fizemos de cima para baixo, agora aqui esses gordinhos de baixo para cima. E não é uma coisa muito certinha. Você vai colocando assim, ó, pinceladinhas. Não precisa deixar com aquele relevo, tá? Não gosto muito desse relevo. Quando você coloca assim uma porção de tinta, parece que fica mais fofinho. Se você quiser relevo, trabalha com a tinta puff. Com essa tinta normal aqui, não é legal deixar relevo. Porque depois essa tinta pode até, ela fica muito gorda, ela pode até sair. Aqui, ó, tô trabalhando do lado de cima, a tinta, né? Pra cima. E agora, pro lado de baixo. Coloca a tinta e dá uma esfumada. Evita que a tinta cresça em cima do sépia, porque senão você vai ter que passar umas 2, 3 vezes de branco para cobrir. Aqui também, ó, vou trabalhar desse lado, depois eu viro o pincel para fazer desse lado. Os dois lados tem um contorno. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Agora vamos trabalhar essa área. Troquei pincel de novo, tô com o número 10. Porque aqui eu já posso trabalhar uma área maior. Então, o branco vai sempre aqui, ó. E assim, irregular, sem deixar contorno. O barranquinho vai ficar lá dentro. Atrás de toda essa neve acumulada. Aqui a gente tem aquela linha, lembra? Então, bem na linha, eu vou passar um pouquinho do branco. Ó, vou limpando o pincel.
Não precisa ficar certinho na linha, mas tem que deixar o escurinho aqui, ó, por baixo. Agora aqui eu tenho uma outra linha. Eu vou colocar o branco e vou dar uma esfumada para trás. Não vou cobrir tudo, porque aqui tem uma sombra do boneco. Ó, aqui já chega. Acabou ficando aqui, assim, dá a ideia de que tá fundo, que é o caminho, né? Limpando o pincel. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Olha só, já coloquei aqui, sujei o pincel, aqui essa parte também, a parte da nevezinha com o barranco, a parte de baixo, aqui embaixo limpei o pincel também. Agora, nós vamos colocar branco ali no pinheiro. Eu vou continuar com o pincel número 10. E vamos começar por esse pinheiro aqui, que é o maior. Ah, eu vou até colocar um pouquinho mais de branco aqui também, ó, no telhadinho, só do lado de fora. Aí dá aquela puxadinha assim pra dentro, mas deixa o cinza aparecendo. Porque o cinza que vai fazer o volume. Se você preencher tudo de branco, vai ficar branquinho, mas não vai ter volume. Assim, agora eu vou pegar o pincel bem de pé. Olha, pego a tinta assim com o pincel bem de pé. E eu vou começar aqui em cima, batendo esse pincel. Ó, pros dois lados. Aí começo de novo, ó. Venho e venho. Você viu que o fundo, a cor do fundo, ela tá aparecendo. Então, não é para cobrir tudo. Tem que ficar um pouquinho do fundo aparecendo para a gente enxergar a cor do pinheiro. Ó, você vem batendo, deixando espaços brancos. E o branquinho da neve, ele vai ficar mais na parte de cima. Aqui na parte de baixo, não coloque muito branco, porque a neve, ela bate aqui, faz volume. E ali embaixo vai ficar escuro. De vez em quando, é preciso voltar com o pincel e dar uma ajeitadinha. Você viu que eu carrego o pincel? Dá para fazer um bom pedaço. Aqui embaixo eu vou deixar mais escurinho, porque ele tá por trás. Essa parte aqui, ó, que tá bem branquinha, é a neve no morrinho que tá na frente do pinheiro. Pronto, esse daqui já tá bom. Agora eu vou fazer os outros dois do mesmo jeito. Já terminei aqui. Aqui, onde tá o pinheiro por cima da casinha, você bate o branco e ele deixa aparecendo o fundo. Então, eu vou bater mais um pouquinho, para ficar bem branquinha essa parte aqui. Aqui também, ó, nas pontinhas, vou bater mais uma vez. E agora nós vamos fazer o boneco. Vamos começar pelo corpo dele, pelas bolas de neve. Eu vou usar o cinza lunar, o azul e o branco também. Vou começar com o branco aqui, ó. Vou preservar aqui os botões. Vou passar por cima dessa divisão. Essa é a parte mais gorda, mais alta. Aqui deixo já mais arredondadinho. Agora, eu já pego o azul e vou completar aqui.
O azul vai ser a primeira sombra. Aqui atrás do cachecol também. Toda essa volta. Faço sumir a divisão aqui entre os dois. E aqui, ó, eu tenho a linha que divide, tá vendo? Então, eu ponho a sombra pro lado de baixo, pro lado da barriga. Aqui atrás do cachecol, eu já vou colocar o azul. Esfumo um pouco pra borda. E já venho colocando o cinza. E o cinza eu vou puxando para cima do azul. Aqui fica um pouquinho mais escuro também. No meio aqui vou precisar pôr mais um pouquinho do azul para deixar mais claro. Essa partezinha aqui também eu vou colocar um pouquinho do cinza, mas bem menos. Aqui fica escurinho. Essa parte aqui também eu vou pôr um pouquinho do cinza. E aqui embaixo, vou levar um pouquinho desse branco aqui, um pouquinho mais. Bem no meio, vou trabalhar com o pincel redondinho, para dar um pouquinho mais de claridade. Isso, e agora eu vou usar o branco de novo aqui. O branco na parte de cima. Eu quero deixar uma linha bem nítida. E essa linha eu vou passar aqui, ó, meu pincel só sujinho. Coloco um pouquinho ali e dou uma esfumadinha pra cima. Agora eu vou fazer o cachecol, porque isso daqui a gente deixa secar para fazer só um acabamentinho e colocar um pouquinho mais do branco fazendo uma luz seca. Mas o cachecol, ele tá por cima de tudo isso, que já tá basicamente pronto, e por baixo da cabeça. Eu vou preencher todo ele com vermelho vivo. Vou usar um pincel número 6. Aí, eu fiz os risquinhos aqui de novo, porque tinha sumido, mas você pode olhar no teu desenho também, que você vai acertar isso daqui. Olha, primeiro, com verde pinheiro, eu vou fazer aqui a sombra das dobras. Aqui, ó, esse cantinho. Esse tá por trás, então ele que vai levar o escurinho. E eu vou puxar, eu já vou puxar aqui, ó, pelo meio, um pouquinho de sombra. Isso vai fazer uma dobra. E limpo o meu pincel aqui nesse cantinho, que tá por baixo do queixo do boneco. Agora, eu vou pôr outro pouquinho de tinta aqui, porque essa perna aqui também tá por baixo. Então, a gente põe um pouquinho de sombra. Eu vou puxar alguma coisa pelo meio também, mas não vou colocar tinta mesmo, não. Esse lado aqui já vou deixar mais escurinho. Aqui a gente tem uma curva, tá vendo? Então, nessa curva, eu já vou deixar aqui também, ó, mais escurinho. Um pouquinho só. E agora aqui em cima. O cantinho. Sujando um pouquinho ali o vermelho. Aqui também eu tenho, ó, uma linha no meio.
Então, eu vou passar um pouquinho, é bem pouquinha tinta, tá? Só mesmo para fazer simular uma dobrinha. Você percebeu que os riscos eu fiz assim, ó. Eu não fiz reto. Agora nós vamos fazer o escuro do cachecol. Aqui, ó, eu vou colocar uma pincelada de verde pinheiro nesse primeiro. Você viu que eu não cobri o vermelho totalmente. Aí eu pulo 2 e faço mais um com o verde. Assim. Agora eu vou começar aqui de baixo. O primeiro aqui também eu vou deixar mais escuro. Escurecer, né? Daí eu pulo 2. Aí eu faço mais um. Aí eu pulo 2 e faço mais um. Pulo 2 e faço mais um. Pulo 2 e aqui a gente já tem o escurinho. Esse daqui, eu vou fazer aqui o primeiro também. Pulo 2. Faço um. Aí pulo 2 e aqui fica só o escurinho da sombra. Agora, eu vou usar o pincel 0 e o ocre ouro. Você viu que eu tenho uma linha aqui, né? Em cima dessa linha, você vai pôr uma pincelada do ocre ouro. Perceba que eu tô passando mais de uma vez, espalhando bem, para essa tinta não sumir em cima do vermelho. Não tô deixando relevo, mas tô deixando assim bem preenchidinho. Agora eu vou passar 2 linhas finas de verde aqui em volta desse amarelo. Ó, passo uma linha embaixo, passo uma linha em cima. Venho agora com o branco e eu vou fazer um contorno no final do verde. Aquela faixa mais grossa que a gente colocou. Agora, com o 0, eu vou fazer o 0 e o verde, um contorninho. Aqui, ó, toda a volta. As franjinhas eu vou fazer com o verde. Você coloca um pontilhado na ponta e daí você puxa vários risquinhos, ó, pontilhado na ponta. Tô fazendo aqui como se fossem umas bolinhas. E daí a gente puxa 2, 3 fios de cada bolinha dessa. Mais ou menos o mesmo tamanho. Pronto, o cachecol, podemos fazer a carinha dele. Fiz uma carinha linda, pena que não gravou. Mas eu tenho aqui a solução. Eu vou pintar aqui outra carinha para você, porque isso daqui é rápido e é fácil. Primeiro, eu vou preencher com o branco, preservando o nariz e os olhos. Feito isso, eu usei um pouquinho do cinza lunar aqui, ó, nos cantinhos, embaixo da cartola. Coloca e vem sumindo com essa sombra. Aqui, ó, pro ladinho e pro outro ladinho. Aí você lava o pincel bem lavadinho. Vai pegar uma isca do vermelho, vai colocar aqui e aqui.
2 iscas. E vai trabalhar assim, ó, redondinho. Tem que ficar na mesma intensidade de cor. Então, vou pôr um pouquinho mais aqui, ó. Isso, agora você preenche o nariz com o melão. A cenoura, né? E um pouquinho do vermelho aqui bem no comecinho dela, no pezinho dela, aí embaixo também, e dá uma esfumadinha para cima. Próximo passo, você vai usar o sépia e vai fazer a linha da boca. Não precisa ficar uma linha muito fininha. Aqui, ó, o finalzinho. E com esse mesmo sépia, você vai fazer aqui no final da cenoura uma linha e aqui embaixo também uma linha. E vai fazer algumas ranhuras para cima. Agora vai pegar o branco e vai fazer em cima do melão, na parte de cima da cenoura, uns pontinhos. É um brilho, é uma neve que caiu ali. Agora mudei para o pincel número 2. Peguei o cinza novamente, o cinza lunar, e coloquei aqui do lado esquerdo do olho um pouquinho de sombra. Assim, ó, termina redondinho, sumindo. Agora eu volto com o pincel 0 e o branco. Eu vou colocar o branco aqui, ó, nessa parte de fora do olho. Esse tecido aqui é meio ingrato para pintar isso, mas dá para fazer sim. É um pé de galinha, mas ele já tá bem usadinho, porque eu uso para fazer detalhes assim, para experimentar a cor. Ele tá todo manchado de tinta. Lembrando que os olhos, eles são iguaizinhos. Aí, agora eu vou pegar o cinza e vou preencher aqui aquela bolinha inteira ali restante. Feito isso, agora é o preto. Eu vou colocar aqui dentro dessa bolinha de cinza uma bolinha de preto. Vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel mais fininho. Ele tá com um pelinho, olha, um pelinho bem fininho aqui. E ele é ótimo para fazer esse tipo de acabamento. Eu pego o preto, eu saio ali de cima e dou uma contornada, tá vendo? Aqui, ó, em volta desse branco. Só que eu não preciso fechar aqui embaixo. Eu puxo de cima para baixo. E aqui em volta do cinza também. Olha só. Viu como dá para enxergar bem certinho? Saio de lá de cima da bolinha e venho descendo. E não fecho embaixo. Aí agora o cinza. A mesma coisa. Nessa parte cinza, eu dei uma pinceladinha de branco. Assim, redondinho. Ficou manchadinho. A gente vê o cinza e vê o branco. E agora coloquei 3 cílios pro lado esquerdo. Não, 3 cílios pro lado direito. 4, mais um pequenininho ali embaixo. E aqui a mesma coisa, ó, pro mesmo lado. Isso dirige o olhar dele para lá. Depois eu peguei um pouquinho do cinza e fiz aqui, ó, em cima do olho, um risquinho para sinalizar
uma sobrancelha. Agora, você pode conferir o original. E com o pincel número 6, a gente já vai prosseguir aqui na cartola. Eu vou começar com o cinza, colocando bem aqui aqui, ó. Não é no meio, tá? Um pouquinho para lá. Vou colocar uma pincelada de cinza de mais ou menos 1 centímetro de largura. Agora, eu já vou colocar o preto mesmo, não lavei meu pincel. Vou começar aqui, ó. Essa parte aqui, posso fazer inteiro aqui com o preto. Aqui vou preservar as bolinhas que eu quero fazer vermelhas. E vou preencher também esse restante aqui com o preto. Lavo meu pincel. Eu vou usar o branco para fazer uma luz aqui em cima desse cinza. Ó, você só coloca o branco e vai levando, puxando o pincel. E quero fazer também aqui, ó, nessa beiradinha. Agora aqui eu vou lavar o meu pincel. Porque eu não quero que fique muito branco, é só mesmo para fazer um detalhe. Uma pinceladinha de branco ainda, vou fazer uma luz ali em cima do preto, uma linha. Mais uma vez aqui. Agora a parte de baixo, vou preencher de preto também, deixando uma beiradinha ali em cima. Vou fazer mais um pouquinho de luz. Ó, para não perder o risco, eu nem vou chegar ali. Gravar vídeo sozinho não é fácil, não. Eu fico, às vezes, aqui tão compenetrada na pintura que eu simplesmente esqueço de ligar. É um liga e desliga a câmera que... Nossa! Só quem faz é que sabe. Ó, agora eu vou usar o branco e vou fazer uma linha. Uma linha um pouquinho mais larguinha. Eu vou usar a largura do pincel, tá vendo? Ó, eu carrego tinta com o pincel bem de pezinho. Aí eu venho fazendo assim. Venho empurrando essa tinta. Aqui pode terminar mais fino, mas aqui vai ficar um pouquinho mais larguinho. A largura do pincel. Eu atravesso aqui e termino encontrando aquela luz que eu já coloquei lá. Agora, vou usar o pincel zero de novo, o verde pinheiro. E bem aqui, eu vou fazer assim, ó, 3 risquinhos. São galhinhos de pinheiro. Porque essas bolinhas vermelhas, elas precisam de um verdinho. Aí, você não tá nem enxergando, né? De tão pequenininho que é. Eu vou iluminar um pouquinho com o azul bebê. Aqui, ó, a linha do meio. Eu vou puxando pro lado. Agora dá pra ver. Aí, um verdinho assim. As bolinhas, é claro, vou pôr vermelho. Vermelho vivo. Preenchi, lavo meu pincel e volto com o próprio verde pinheiro, fazendo um contorninho. Isso vai separar as bolinhas e vai fazer uma sombra já. Mais uma coisinha. Um pontinho de branco. Um pontinho na parte de cima, em cima do vermelho.
Usando o pincel 2, eu vou usar o azul bebê, e vou passar aqui, ó, em cima do branco, uma linha de azul bebê. Vou passar aqui também, fazendo uma luz um pouquinho mais acentuada. Essa luz, ela tem que acompanhar um pouquinho aquela curva ali. Vou passar aqui também. Aqui, ainda tá molhado, tá pegando muito pouquinho. E agora, aqui, ó, bem nesse cantinho, essa aba, ela passa aqui um pouquinho para baixo. Então, ó só, vou colocar um pouquinho de luz aqui assim, com o azul bebê. E vou puxar aqui, ó. Porque a cabecinha dele tá lá por dentro. Então, a gente tem esse pouquinho de luz aqui. E vou colocar um pouquinho mais de sombra nessa área aqui. Ó, eu tô unindo a cabeça do boneco aqui na cartola. Ainda tá tudo molhado isso aqui, tá? Porque se estiver seco, aí não, já não dá pra fazer. Um pouquinho mais de azul. É, subindo aqui eu gostei mais. No teu risco vai certo, tá? Minha cartola, eu acho que eu entrei muito aqui com ela. A cabecinha dele tem que aparecer mais. Ai, problema de risco. A gente desenha, depois na hora que vai pintar. Se não experimentar antes, mas eu não posso fazer, eu não tenho tempo para fazer 2 desenhos de cada. Então, eu desenho e já venho pintando direto na gravação. E aqui eu gostei mais assim. Então, no seu risco vai assim, tá? A carinha dele fica mais redonda aqui. Ó, a cartola terminou aqui. Isso. Um pontinho de brilho aqui. Aqui. E aqui. Agora, nós vamos voltar aqui, ó, no corpo dele. Eu vou pegar com o pincel número 6 um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui bem na linha. E vou fazer um esfumadinho para dentro. Aqui embaixo também, olha, agora é hora da gente separar. Agora é a hora da gente separar o boneco do fundo. Dá uma esfumada, mas não cubra esse azul aqui, essa sombra. Aqui do lado de trás, eu vou colocar também, mas vai ser uma quantidade bem menor. Eu vou tirar o excesso aqui, ó, no pratinho, para ficar só com o pincel sujinho. E não precisa colocar na borda, pode colocar um pouquinho para dentro, que fica aquela linha de cinza ali atrás. Isso, já chega. Agora, eu vou colocar preto nos botões com o pincel 2. Com o pincel 0 e o branco. Eu vou fazer um risquinho. Primeiro, eu vou colocar 2 pontos. Assim, centralizados, né? Dois pontinhos, que são os furinhos.
E agora eu vou fazer uma linha aqui, acompanhando a curvatura da forma do botão, só desse lado de cá. Ó, começo no meinho e venho puxando. Tem que ficar arredondadinho, e no final ele some. Aí, sem muito remeleixo. E agora nós vamos fazer o bracinho. E o bracinho eu vou usar o sépia. E vou olhar no risco, porque eu não sei onde que ele tá. Aqui, ó, na altura desse botão, tá? Ele vai sair daqui, ele vem reto. Ó. Pode ficar mais grossinho aqui. É um tronquinho, então não precisa ficar bem certinho. Ó, vou deixar até assim meio quebradinho ali. E aqui vamos fazer umas pontas. Fiz duas pontas para lá, vou fazer uma outra para cá. Do outro lado, o bracinho vai sair mais ou menos aqui, ó, na mesma direção. E ele sai bem aqui no meio, atravessa o cachecol e vai ali no meio da árvore. E aqui vamos fazer também umas pontas. Esses galinhos eu vou iluminar com um pouquinho do branco. É uma neve que caiu ali em cima. Aqui não põe muito branco não, porque senão vai confundir com o pinheiro. Deixa um pouquinho menos. Ai, aqui eu vou fazer só um pouquinho de sombra assim embaixo. Então, para finalizar, eu vou fazer mais uma coisinha. Você viu que aqui na casinha a gente tem essa parte verdinha. E é bem ali que eu vou colocar pontinhos de vermelhos, pontinhos vermelhos e pontinhos amarelos. Eu coloquei o vermelho fluorescente e agora eu vou colocar alguns pontinhos com o melão. Se você não tem o fluorescente, não tem problema, pode colocar com o vermelho vivo. Procura não colocar assim, um atrás do outro, para fazer fila. Coloca meio irregular, um mais na ponta, um mais para dentro, um mais para fora. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui nessa neve. Essa é uma casinha de biscoito. Eu amo casinhas de biscoito. Eu gosto de pintar. Aqui, como você percebe, você tem dois trabalhos. Você tem num risco só uma paisagem com uma casinha muito fofa e você tem um boneco de neve. Você pode separar os desenhos e fazer dois panos diferentes. Olha, se tirar essa parte aqui, só isso já é um trabalho digno de uma estampa de pano. E aqui você tem outro, ó, que você pode usar sozinho também. Mas eu já fiz no conjunto, porque eu gosto de trabalho grande e achei que ficou muito bom. Espero que você tenha gostado. E esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Fazer esses trabalhos, tá? Muito trabalho, ficou redundante, mas é exatamente isso, trabalho. Então, para você que reconhece o meu esforço
e tem me ajudado financeiramente, eu agradeço de coração. E até o próximo vídeo.